Eu sei da relevância do tema, eu gosto muito do tema, acho muito importante. Eu entendo sua posição, você tem suas ressalvas sobre ele, e estamos combinando aqui um insight sobre isso, para a gente entender melhor esse processo. Só não vale brigar. Então, assim, vamos embora. Vamos sem roteiro, direto ao ponto. Você fala a tua opinião, eu falo a minha. O nosso tema aqui é dobrar o rendimento. Isso. A gente quer entender o que é isso. O tema que você está propondo, dobrar o rendimento. Isso. Né? Mas de que forma que a gente vai dobrar esse rendimento? Como é que a gente vai poder fazer isso? Minha opinião, tá? A grande maioria dos médicos, quando sai da sua formação, seja faculdade, seja pós-graduação, residência médica, ele sai com foco na quantidade do que ele faz. Ele vende o tempo dele o máximo que ele consegue para ganhar o dinheiro. É o que eu fazia. Todos nós, né? A maioria faz. A gente sai focado na quantidade, e aí eu trabalho mais para ganhar mais. Nada de errado. Agora, eu acho, e não só eu, acho que tem várias pessoas nesse momento falando sobre esse tema, eu acho muito relevante, que pode ser diferente. Há 10 anos, eu mudei a minha maneira de pensar sobre isso, e eu achei que eu poderia investir o meu foco na qualidade do que eu faço. E você oferecendo qualidade, você agregaria valor e, consequentemente, você poderia melhorar o rendimento sobre cada procedimento que você viesse a fazer. Essa é a ideia. Ó, e aí, quando a gente fala de qualidade, eu não estou falando só da qualidade da medicina que eu estou praticando. Eu não estou querendo falar que quem trabalha no esquema de vender o seu tempo para ganhar mais dinheiro pratica a medicina de baixa qualidade. Não quero falar, não quero apontar isso, que eu não tenho como documentar ou provar. Então, esquece isso. O que eu estou falando é, principalmente, além da qualidade do que eu vou oferecer como médico para esse paciente, eu estou falando da experiência do paciente. A experiência do paciente é algo fundamental. Eu vejo muita gente reclamando, até aqui no consultório mesmo, da falta de cordialidade, por exemplo, de uma secretária que está ali para te ajudar, né? Da falta de carinho, da falta de atenção, de acompanhamento. Humanização do atendimento, né? Eu posso falar por mim. Eu tenho uma filha de 12 anos, eu tenho um de 1 ano e pouquinho, que eu acompanho no pediatra. Eu já entrei em sala de pediatra que eu não falo que eu sou médico. Eu vou como pai dos meus filhos à consulta dele. E eu entrei lá e ele estava aqui no celular, e no celular ficou por alguns minutos até falar comigo, até me olhar nos olhos. Quer dizer que depois que ele baixou o celular e consultou meu filho, ele errou a precisão dele ou errou a indicação? Não. Mas a impressão que você teve dele foi péssima. Eu vou pagar para esse médico uma consulta particular ou um procedimento particular para ele? Provavelmente não. Provavelmente não vou pagar. É diferente quando você chega num consultório, onde você já marcou a tua consulta num sistema com uma pessoa que entende a importância da experiência do paciente e ele é muito bem atendido. Ele chega no consultório, encontra um ambiente humanizado, ele é bem atendido, é agradável o ambiente, que tranquiliza o paciente, que ele vai encontrar um médico que ele não conhece, não sabe o que esperar daquele encontro. E aquele momento é único. Quando você leva seu filho para o médico, você, por mais que você seja médico, você é pai. E eu estou esperando o quê? Resolver um problema que para mim me angustia. E quando você sai do consultório do médico, tendo sido bem atendido, com seu problema resolvido, a sua sensação de bem-estar, ela é muito grande. Você vai ter coragem de procurar outro médico? Não vai, você vai querer voltar sempre. Mesmo que esse médico te cobre um valor um pouco mais alto? Nesse momento, o valor, que obviamente não vai fugir tanto do mercado, não vai te interessar. Você vai querer, você vai produzir o dinheiro para pagar aquela consulta sempre com prazer. Aquele médico ou médica, ele mostrou um valor tão elevado no processo que você passou, que trouxe tranquilidade para resolver a tua dor. Agora, tem uma questão que você leva, eu acho que vai ser durante todos os nossos vídeos aqui, todo o nosso trabalho, você sempre fala e sempre vai falar a integridade. Porque você precisa manter a integridade, você sempre fala isso para mim, eu preciso passar para quem está querendo agregar conhecimento e assistir meus vídeos, que ele precisa ser íntegro, ele precisa ter integridade. O que é integridade para você, Fábio?
Cara, eu não sou muito bom de memória não, mas pra você ter uma noção, o meu avô, quando eu tinha tipo 6, 7 anos, me contou uma história, e eu lembro até hoje. E ele contava assim pra mim: Fábio, se o malandro soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto por malandragem, ele seria íntegro por malandragem. E assim, o que eu entendo da integridade é que nesse meu processo, na minha jornada de me transformar num médico que dobra o rendimento desse conceito, que foca na qualidade do que faz, é que os atalhos que eu poderia pegar nesse caminho são muitos. E a integridade me mantém com os meus valores. Meus valores de não indicar um procedimento que o paciente não precisa, mesmo que eu fosse ganhar dinheiro com isso. Indicar o uso de produtos ou equipamentos, ou que seja, onde eu teria algum benefício em troca disso. Indicar uma cirurgia porque eu vou ganhar um honorário. Isso é importante, né? Porque a gente, quando fala em dobrar o rendimento, o primeiro pensamento das pessoas vai ganhar mais. E aí o que ele pensa? Deve ter alguma malandragem nesse processo. Deve ter algum passo mágico que eu vou aprender nesse vídeo. Ele vai querer me vender alguma coisa aqui depois, para eu aprender essa fórmula mágica, que eu vou implantar rapidamente e vou ganhar muito mais. Só que a gente não quer isso. A gente quer que a pessoa ganhe dinheiro de forma íntegra, de forma honesta, como a gente procura... Sem violar os seus valores, nem os direitos do paciente, entendendo um conceito simples. Você precisa mudar o seu foco. Da quantidade para a qualidade do que você oferece. E não estou falando de medicina só. Estou falando de conceitos de gestão, de marketing, de atenção ao teu paciente. Porque ele que está te pagando, ou por uma consulta ou por um procedimento. Se ele não percebe o valor nesse processo... É a mesma coisa que você atender no PS 120 pacientes em 24 horas. Nós dois viemos de caminhos parecidos. E eu não tenho vergonha de falar que, cara, eu era exatamente assim. Eu marcava várias cirurgias no mesmo dia, eu marcava 30, 40 pacientes num turno de consultório, atendendo ali em 15 minutos, talvez, paciente. Sem dar a devida atenção. Eu não vou nem afirmar assim, que eu não dei, mas eu me pergunto, cara, será que... A atenção, Fábio, não é só a atenção médica, né? Eu digo assim, você não deu a devida atenção, a atenção que eu estou falando, porque assim, a atenção para o problema médico daquele paciente, com certeza você deu. Mas talvez aquele paciente que precisasse ouvir alguma coisa, um apoio, que faz parte da medicina. A medicina não é só dizer que você tem hipertenso, que eu tenho que te dar losartan e acabou, não é isso. Você é o cardiologista top. Você sabe exatamente o método que ele tem que tomar. Mas se o teu paciente não fica confortável com você, ele não tem essa conexão de conversar, da atenção, de poder perguntar, de ouvir suas respostas, será que ele realmente vai tomar um remédio como deveria tomar? Será que ele vai aderir ao tratamento? Eu não sei. Você, como eu, a gente gosta de trabalhar de manhã, né? A gente gosta disso. E eu sei que você chega no seu consultório muitas vezes 7 horas da manhã. Então você chega às 7 horas da manhã para atender seu primeiro paciente, vamos dizer 7h30, que você tem que arrumar o seu consultório. Cara, você vai atender às 7h30, só que a gente não tem que lembrar que a gente acordou cedo para atender às 7h30. A gente tem que lembrar que tem um paciente que acordou cedo, se arrumou, com a esperança de encontrar um médico que resolva o problema dele. Só que se ele chega no consultório e não tem, o que a gente pode falar, um acolhimento devido do próprio médico, total, ele sai dali extremamente decepcionado. E é como você diz. Uma coisa, Carlos, quem garante que o teu tempo vale mais do que o do paciente? Não sabe, você não sabe de quem pode ser um top empresário que ganha milhões por hora. E é porque o teu tempo vale mais do que o dele. Isso é respeito. Então, o tempo de todo mundo tem valor. E é importante dizer que não interessa quem é ali. Qual é o paciente? Não interessa. Ele pode ser um desempregado, ele pode ser o que seja, mas se ele está ali para consultar com você, o tempo dos dois tem o mesmo valor. Sim. Então, eu tenho que respeitar o tempo do paciente, começando na hora correta e respeitando o horário que foi marcado, né? E estando disponível para ele. É hora dele, opa, estou pronto para te ouvir. Para me conectar com você, entender qual é o teu problema e oferecer o que é de melhor como solução para o teu problema. Antes de começar o vídeo, a gente estava conversando sobre dados demográficos do médico no Brasil. Era importante a gente colocar alguns desses dados só para os colegas que estão assistindo terem essa noção. É uma maneira da gente tentar metrificar isso. A gente está aqui
batendo que, nossa, você não tem que ter esse foco na quantidade por conta de ganhar mais dinheiro, a gente pode investir na qualidade para ganhar mais. Quando você vai ver esses dados, e aí isso é engraçado porque mesmo com títulos de especialista, ou seja, você não se torna um expert só porque você tem um título de residência médica ou dois. Que é o que o cara quando se forma Acha quer. que é. Quando chegar Eu especialista... sou um especialista porque a grande maioria não muda o foco dele para entender a importância da qualidade nesse processo. Quando você vai ver os dados, apenas 15% dos médicos ganham mais do que R$26 mil por mês. 15%. E se você comparar com o número de especialistas, são mais 70%. 70% de especialistas e só 15 ganham mais de R$25 mil. E eu vou até aloprar aqui, a gente pode botar aqui 2, 3% estão em classificações acima, que ganham mais de 50 ou 100 mil reais, eu conheço. Então tem uma classe ali que está entre 2, 3% que ganham bem mais do que isso. E independe se ele tem 1, 2, 3 ou tipo de especialistas, porque eu tinha 10 anos atrás e eu funcionava nesse mesmo esquema de quantidade para ganhar dinheiro. Eu tinha tipo de especialista em cirurgia vascular, em cirurgia geral, tinha um ano de especialização em cirurgia endovascular, e meu foco era o mesmo, quantidade. Então o que muda não é por especialização só, não é você se determinar a ser bom em alguma coisa, mas é você entender a importância do paciente nesse processo e da qualidade que você vai oferecer para ele. Esses dados são muito interessantes, né? Eles mostram um dado bastante curioso da classe médica. Se por um lado você vai encontrar que 70% dos colegas médicos têm uma ou mais especializações, por um outro lado, quase metade precisa de 3, 4, 5 até 6 vínculos de trabalho. Quase 80% chega a assumir cargas de trabalho que são superiores a 40 horas semanais e muitas vezes chegando a 60 ou até mais de 80 horas de trabalho por semana. E mesmo com todo esse esforço, observe que apenas 13,4% chegam a um patamar financeiro de receber mais de 24 mil por mês. E a gente vê cada vez mais aumentando, isso a gente estava vendo também antes, o índice de suicídios em acadêmicos de medicina e médicos e a síndrome de burnout. Depressão, dependência química. E a gente pergunta, será que um médico que trabalha pelos dados que a gente viu lá também, né? 60, 80 horas por semana, um número elevado de médicos, são 30%, se não me engano, que tem uma carga horária semanal superior a 60 horas por semana, chegando até 80 horas por semana. Exemplificar isso, a gente trabalha junto, para quem não sabe, a gente trabalha junto há mais de 10 anos, graças a Deus, né? E uma coisa que chama atenção, a gente conheceu colegas em comum que eram dependentes químicos. Quantas vezes a gente entrou num centro cirúrgico, não interessa a hora, se era de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não interessa, com colegas às vezes com idade, caídos no sofá, dormindo. Por quê? Porque estavam bem, e era aquele colega que está ali, extenuado. E na manhã seguinte vai fazer ou consulta ou que estava operando, estava no centro cirúrgico, ele ia operar um paciente dali daqui a pouco. Pergunta. Então, trabalhar nesse nível de quantidade de horas semanais, ter 3, 4, 5 vínculos de emprego, né? Que é a maioria tem, não é? A maioria tem, um grande percentual tem 3, 4, até 6 vínculos de emprego. Trabalhar nessa linha tênue, onde eu aumento aqui a minha carga de trabalho e eu estou aqui no limiar de cometer pequenos vacilos. Como é que Porque eu sou ser humano. Né? Você desgasta, você está numa margem muito pequena de erro. Será que isso não traz para esse que você me falou, desse resultado que a gente vê na literatura, no Google Academy escolar? Você vai encontrar esses trabalhos fartos falando sobre burnout, síndrome, sobre suicídio médico, sobre ansiedade. Depressão. Cada vez mais. Cada vez mais. Uma pesquisa simples em sites de referência para busca de conteúdo médico e claramente você vê farta literatura sobre o tema, burnout síndrome, casos e distúrbios de ansiedade e depressão entre colegas médicos desde a sua época de formação, de residência médica. O que fica é a pergunta, por que a classe médica está tão exposta a esse tipo de distúrbio? E a gente vê os colegas reclamando e cansados e estressados, e muitas vezes esse cansaço, esse estresse, tudo reflete no atendimento que ele está prestando. E reflete na percepção do paciente e na decisão dele se ele vai continuar ou não com você, se vai aceitar ou não pagar mais para você. E aí é uma coisa mais louca ainda, cara.
Imagina que você tem um paciente que você atendeu ele muito bem nesse processo de antes, durante e depois, e ele sai do teu consultório maravilhado. Quando ele sai desse consultório, o que ele faz a primeira coisa? Ele conta para todo mundo. Contagia, né? Contagia todo mundo que ele encontra, porque ele sai maravilhado. E esse paciente traz outros pacientes. E aí, se você entende um pouquinho só de gestão e marketing, a gestão te ajuda a preparar o teu consultório. Te ajuda a preparar todo esse ambiente para receber o paciente e acompanhar ele durante todo esse processo de experiência dele. Okay? O marketing não deixa o teu paciente sair do consultório sem antes pedir uma coisa para ele. Um testemunho, um depoimento brutalmente honesto. Eu não estou pedindo para ele falar bem de mim, para ele inventar nada, quero que ele fale para mim o que é e me permitir mostrar isso para os outros pacientes que estão buscando um médico que ele possa confiar. Imagina a repercussão que tem quando o paciente vê depoimentos, um paciente que está procurando um médico para tratar algo que incomoda ele, e ele encontra depoimentos extremamente honestos de outros pacientes que passaram pelo mesmo processo. Quando você foca na qualidade da medicina que você está entregando para o teu paciente, na qualidade da experiência que esse paciente vivencia nesse processo com você, é esse tipo de testemunho que você vai receber dia após dia. Isso tem um impacto fantástico no teu marketing profissional de forma muito íntegra. E é muito gratificante, pessoalmente, você receber esse tipo de feedback dos teus pacientes. Isso prova a conexão que você conseguiu manter com ele nesse processo e te estimula a se manter nesse caminho de auto-melhoramento dia após dia. A gente aqui está falando, então, de propor que o colega consiga dobrar o rendimento de forma íntegra. Você já explicou o que é, né? E isso tem alguns conceitos, né, que você precisa seguir para poder chegar nesse objetivo. Sim. Fala sobre isso. Isso é muito subjetivo, tá? Eu não estou me propondo a criar uma receita de bolo que funcione para todo mundo. Porque isso não existe. Né? Tá? Você vai encontrar, às vezes, em muitos casos diferentes, pessoas propondo ensinar isso de maneira como se fosse uma coisa metrificável, padrão único. Que eu posso contar a minha experiência, cara. Foi como eu vivenciei isso. E talvez isso sirva de estímulo, de insight para as pessoas que estão vendo. Você tem quantos anos de formato, Fabinho? Tenho 22 anos de formato. Você formou na Federal de Alagoas? De Alagoas. Não, na Estadual de Alagoas. Estadual de Alagoas. Aí você fez curso de graduação? Pós-graduação de residência médica em cirurgia geral pela UNB de Brasília. Depois segui para o Rio de Janeiro e fiz cirurgia vascular no HFAG. Depois fiz em São Paulo no Instituto de Cirurgia Endovascular 1 ano de especialização e título de especialista. Né? Mas nada disso me ensinou esse conceito que deveria ser ensinado na faculdade para a gente. Assim, ó, queimada ferro na gente. Ó, aprende a importância de você valorizar a qualidade do que você oferece, sobre a quantidade do que você está. Porque senão você continua trabalhando loucamente só uma área mais específica. Vou te contar uma coisa maneira, cara. No Medline ele fala que hoje em dia, isso vem crescendo ano a ano, são 2.000 artigos por dia. Esse dado ele é ao mesmo tempo impressionante e assustador. Perceber esse crescimento exponencial do conhecimento médico, 2.000 artigos publicados todos os dias. Então, se o que eu quero é oferecer o que é de melhor na medicina para o meu paciente, uma experiência voltada para a qualidade de todo o processo que ele vai vivenciar, eu preciso me inserir nesse contexto. Eu preciso entender a importância de investir tempo nesse processo de qualificação, dia após dia, para que eu me torne o melhor médico possível a cada dia. Imagina o volume de informação nova e disponível dia a dia para os médicos, e imagina um médico que está nessa rotina de trabalhar cada vez mais. Aí eu pergunto mais uma vez, resposta nenhuma. O quanto esse colega que está nesse ritmo de trabalho, 80, 60 horas, 4, 5 vínculos de trabalho, ele consegue parar dia após dia e ler os artigos da sua área de atuação e se especializando cada vez mais. Está até restringindo, só os dele não consegue. Para ele continuar crescendo e melhorando o que ele faz. Eu falo por mim, eu não fazia, cara. Eu não tinha tempo, não tinha disposição.
Cheguei em casa extenuado. Então a gente não consegue. A gente entra num ciclo de trabalhar cada vez mais e vai se aprisionando nele, porque eu entro nesse ciclo para ganhar mais, trabalhando mais e paro de me especializar. Você vira refém. Eu paro de oferecer o que é de melhor, na verdade. E quanto mais tempo vai passando, mais difícil é de você recuperar isso. Porque você vai se desatualizando e não vai se... Você vai aceitando a tua zona de conforto. Sim. Já estou aqui, vamos aqui mesmo, está tudo bem, vamos seguir assim. No meu caso, o que é que me motivou nesse processo inicial? O que é que me cutucou para sair disso? Me incomodou. Porque eu me via como um médico que eu não achava legal. Eu não gostava do tanto que eu trabalhava, da forma que eu trabalhava, do tempo que me sobrava para estar com a minha família, da maneira que eu era visto pelos pacientes, porque se eu entrego uma coisa comum para eles, eu não sou visto como um médico excelente. Você é mais um, né? Eu sou mais um. Ele vai porque o plano está dando para ele ir lá, porque ele não encontrou vaga no outro, ou não pôde pagar o mais caro. Ele não te escolheu. Ele A não verdade me é que ele não vai te escolheu. escolher. Ele não vai te escolher. Foi por conveniência ali, né? Porque E se ele te indicar, ele vai falar porque o Dr. Fábio ali ele é tem um pertinho. convênio, é pertinho, tem um tem- convênio. Porque eu sou um médico, ok, eu estou num lugar comum, eu não fiz nada de errado. Você resolve o problema dele, mas você não Mas escuta de maneira ele. excelente. Não de maneira a oferecer para esse paciente o que é de melhor para ele em todo o contexto. Né? Então, isso me incomodava demais, cara. E aí talvez tenha sido o meu primeiro passo, foi vivenciar esse encontro e falar, tem isso aqui, não tá bom para mim. E aí eu entendi depois que, junto nesse processo, o que foi me mantendo nessa jornada, porque é uma jornada, Sim. não é uma coisa que vai acabar daqui a pouco, você não vai virar, opa, já sou um expert em dobrar o rendimento, já posso parar por aqui, opa. Não, você vai continuar nesse processo, né? Você vai continuar melhorando continuamente. Lembrando que cada paciente é uma conquista sua. É uma história diferente. É uma história diferente. Você vai cativando. Tem que cativar todos. Não adianta você cativar. Vou cativar 100 pacientes, porque. Não. Não, isso é uma bola de neve que só cresce, na verdade. Né? E a gente tem que lembrar que ali do outro lado, quando a gente está sentado numa mesa, do outro lado, ou numa maca, tem uma vida, tem Sim. uma história, é o amor de alguém, né? Suas angústias ali. Isso é o mais legal. É o filho de alguém, é o pai de alguém. É o amor de alguém. É o neto de alguém. Né? Todo mundo ali, a mãe, o amor de filho, amor de pai, amor de alguém. É um amor de alguém. Isso é muito importante. Cara, e logo depois que eu me incomodei e comecei a pensar sobre isso, você começa a viajar em muitos conteúdos diferentes, que é muito subjetivo, na verdade. Por isso que eu falei, é difícil você metrificar isso, né? Mas eu via vários podcasts maneiros, tipo Ben Bergeron, livros legais sobre isso, como o caminho para masterizar, para você ser um mestre do que você quer ser. Então, você vai agregando conhecimentos de uma maneira meio solta inicialmente, mas depois vão se fundindo, na verdade, nesse processo, para você seguir nessa jornada. E eu percebi que as duas coisas que eu teria que ter nesse começo era a integridade e a disciplina. Porque não é um processo de uma vez só. O que é disciplina para você? É a tua capacidade, cara, de manter o teu trabalho, você martelar no teu projeto dia após dia. Porque se não é uma coisa que vai levar um dia só, é uma jornada aqui, ó, diariamente, você se perguntando se está fazendo o melhor que você pode fazer para chegar onde você quer chegar. E a integridade te mantém fazendo o que tem que ser feito sem aceitar os atalhos, sem você perder teus valores, sem fazer coisa que não é legal, principalmente na medicina. Quando você fala de oferecer um serviço de qualidade, né, a gente pode estar falando aí de se tornar um expert. Sim, a ideia é essa. A ideia é se tornar um expert. E se você se torna um expert, você precisa da disciplina. Sim. E com certeza da integridade. Porque eu não sei se você consegue se tornar um expert sem integridade. Não consegue, porque você vai aceitar ali os desvios de mais conduta que não são... que vão te levar a um caminho meio obscuro. Quando você viu essa necessidade, Fábio, de mudar? Você falou que foi 12 anos, foi quando sua filha nasceu. Cara, isso E quando você conseguiu realmente colocar em prática? Cara, essa é uma pergunta que eu me faço hoje em dia ainda, na verdade. Você poderia falar assim, você já é um expert? Expert. Cara, eu costumo falar assim que eu não penso nisso. Eu não me faço essa pergunta, nem busco essa resposta em mim, na verdade. Porque eu sempre encarei essa ideia como uma jornada. Então, assim, eu não espero chegar amanhã e ganhar uma placa, opa, você virou um expert. Opa, você recebeu uma medalha
que agora você pode usar, que você é um expert no que você faz. Eu não espero isso. Mas eu acho que É bem provável que os teus pacientes falem isso para você. Que os teus colegas que acompanham o teu dia a dia, mostrando que você está nessa jornada de melhorar continuamente e oferecer o que é melhor para o teu paciente, perceba isso em você. Só, não é para o Fábio, porque o Fábio é top, é especialista no que ele faz. E todo paciente que vem para mim aqui fala bem dele. Então, é muito mais fácil você ter o reconhecimento dos outros do que permitir ter esse reconhecimento. Porque ele pode te levar o quê? A acomodar. Eu sou um expert, cara, tá bom, eu posso parar por aqui. Tá aí você vai perder o quê? A dedicação. Isso vai sendo retroalimentado, tá? Quando meu filho nasceu também, deu uma outra coisa, o cara assim, putz, cara. Então, começou com a minha filha. Há 12 anos atrás. 12 anos, eu vendo esse processo, meu filho nasceu tem mais de um ano, então você vai, nossa, eu tenho 2 agora para mostrar. Tenho 2 para dar exemplo para eles do que é ser bom no que você faz e fazer com prazer e colher os frutos disso na verdade. Eu acho que uma coisa que os médicos não têm e que deveriam pensar, e pensam muito tarde, é que assim, a gente trabalha muito. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que trabalhar muito. A gente ouve isso de todos os colegas, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito. Só que eles esquecem que a gente precisa doar muito do nosso tempo também para nossa família, para os nossos filhos. Para você mesmo. Para você ter um mínimo de prazer. Para não cair nessa mesma rotina que a gente viu de burnout, de depressão, ansiedade. E que está cada dia mais comum. A gente vê agora com essa pandemia que a gente está vivendo, essa questão do burnout. São colegas e mais colegas. Cara, uma dica que eu acho assim, essa pode ser prática para a gente, é assim. A gente precisa entender que ser um expert, um especialista no que você faz, demanda você escolher. Querer, né? Você querer entrar nessa jornada e depois escolher aonde você vai investir para ser muito bom no que você faz. Porque, ó, imagina, a chance que se você fizer ou achar que vai ser bom em muitas coisas, você não vai ser bom em nenhuma delas. Porque demanda tempo, dedicação, aprendizado, você mergulhar no conteúdo. Então, o que eu percebi em todo esse processo foi que quanto mais eu focasse, ou seja, escolhesse nichos para eu atuar, na minha experiência foram 4, eu escolhi 4 áreas principais para eu atuar e assim, e ser lembrado só, putz, quando eu for fazer isso aqui, alguém pensar em fazer isso, eu estou entre os melhores. Porque também não adianta você querer fazer 30 coisas, porque assim, nossa, você não vai conseguir, a chance é que você não consiga ser muito bom. Não é que você não faça. Você faz. Você faz, mas você melhor, não faz com... Você vai estar entre os melhores, você vai ser um expert nisso, a chance é que não. Então, quanto mais você restringe isso, eu faço uma coisa, a chance seja muito baixa. 2, 3, 4, cada um vai ter seu limite para perceber. A chance que 3, 4, 5 é um número legal para você trabalhar e escolher. Dependendo ali do que você está fazendo. Fábio, como é que você escolheu o que você faz, cara? É uma regrinha simples que eu aprendi com esse Ben Bergeron no canal dele, que eu achei interessante. Ele é o quê? Ele é um coach de crossfit, mas que tem essa pegada sobre disciplina, sobre integridade, sobre foco no que você faz. E aí ele contou assim, putz, Carol, você não vai ser bom em tudo que você quer, cara. Então, escolhe. E aí, como é que eu escolho isso? Primeiro, uma coisa que eu acho que eu posso aprender e ser muito bom nela. Ok. Segundo, isso que eu aprendi me coloca numa posição de mercado favorável, me gera uma oportunidade, ou seja, o que eu aprendi eu consigo usar para muitas pessoas que precisam disso. Opa, estou num nicho grande, eu posso atuar com muitos pacientes no nosso caso. E terceiro, fazer isso vai me ter satisfação? Que é o mais importante. Integridade. Eu não faço só por dinheiro. Você ainda pouco falou de medalha. É uma medalha. Eu acho que a medalha mais importante que você ganha é quando os pacientes saem do seu consultório com um sorriso no rosto e te elogiando. E com o problema dela resolvido ou em vias de resolver. O testemunho dela, que você sabe que é 100% honesto. Sim. Doutor, obrigado. Olha, eu passei anos procurando tratamento, nunca encontrei e você me ajudou. Há um motivo. Então você tem uma realização pessoal, você entende que aquele paciente se atingiu a sua meta de oferecer para ele aquela experiência 10, isso vai te permitir dobrar também. E sabe legal, Carlos? Esse paciente que volta, né, vai trazendo outros, né,
traz pacientes já educados para o teu processo. Ele já sabe como você funciona, ele sabe quanto você cobra, que você é um cara muito bom, mas cobra bem para o que você faz, mas oferece um bom resultado. Cada vez que vai passando, você vai tendo mais testemunhos como esse e vai facilitando o teu processo nessa bola de neve virtuosa para te ajudar a dobrar o teu rendimento. O pessoal deve estar assistindo esse vídeo e querendo saber como fazer para dobrar, o que você vai sugerir, mas isso a gente vai trabalhar em outros vídeos pela frente, né? A gente tem um vídeo legal falando sobre isso. Eu vou contando aos pouquinhos esses 4 que eu escolhi. Eu vou começar com um deles, mostrando o porquê eu escolhi e como eu provo que é possível usar ele como uma ferramenta para dobrar o teu rendimento. Cara, se eu pudesse assim, encerrar esse vídeo com uma palavra, era com as frases da minha filha. Ela me surpreendeu um tempo atrás, já tem 12 anos. E de vez em quando eu viajo com ela nessas conversas também, e a gente fica conversando sobre isso. E ela encontrou uma frase que impactou muito ela, e quando ela me contou foi legal, assim, ó, falou, pai, eu encontrei uma frase que fala assim, determination overcomes talent. Eu disse, uau, é verdade. O talento sozinho, largado ao vento, não vai a lugar nenhum. Se você não entender nesse processo, acreditar que é possível e se determinar nessa jornada, não vai funcionar. Mas a chance é que isso é possível para todo mundo, Carlos. Ó, é possível para todo mundo. Mas a chance é que nem todo mundo consiga fazer isso. Por uma série de razões. Ou pela zona de conforto, não quer sair de lá, mesmo sendo tão bom assim. Mas eu já conheço esse espacinho que eu estou aqui, então eu vou continuar assim. Ou porque tem uma série de objeções, ou porque acha que é muito velho para esse processo. Eu, como você, tinha mais de 40. Então, assim... Está com quantos anos já? 47. 47. Então, a chance é que a grande maioria não execute isso ou não leve à frente, mas por questões outras. Mas é possível para todo mundo que começar acreditando no processo, entendendo que se determinando nesse caminho com disciplina e integridade, ao longo do tempo você vai percebendo que isso é real, isso funciona. Eu acho que, para a gente finalizar esse vídeo, eu acho que uma palavra que vai acompanhar toda a trajetória nossa aqui, nesse trabalho que a gente está desenvolvendo com esses vídeos, é a integridade. Né? E a integridade, ela é a base de tudo. Sem integridade não adianta que você não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai falar nos vídeos que vão vir para frente sobre equipamentos que a gente vai usar, materiais ou equipamentos, e nenhum deles a gente tem qualquer tipo de acordo para falar sobre esses. Nenhum conflito de interesse em momento algum. Nenhum tipo de interesse, nenhum tipo de vantagem, ou seja, a gente está 100% disponível para falar exatamente o que a gente pensa sobre o que a gente vai falar, com total liberdade. E aí, o nosso compromisso é objetividade. Assim, vai falar o que realmente é importante e sempre que possível com muito valor para que a gente possa aplicar na nossa rotina diária de maneira assim muito direta. E acho que a gente podia deixar aqui para quem está assistindo a liberdade de deixar perguntas nos comentários do vídeo, né? Eu acho que esse tema, inclusive, é um deles que é fantástico para isso, porque cada um tem sua experiência, tem a sua história de vida e essa troca enriquece a gente também. Exatamente. Porque vai enriquecendo a nossa discussão aqui que a gente traz para vocês. Pessoal, obrigado por assistir esse vídeo. Fábio, valeu. Show, irmão. Um abraço. Você já começou? Eu achei que tava... Então fala alto, pô. Tá valendo. Vamos não, vai. Vamos lá. Ligou lá, não. Cara, essa é a 10ª vez que a gente grava o vídeo. Relaxa, mas agora vai dar certo. Vambora. Sem roteiro. Sem roteiro. Bota essa porra pra baixo. Mas bota o número. Não, mas só falar assim, ó. Esta é a 10ª vez do D0. Tá valendo já, vambora. Então vamos. Agora ficou bom. Não ficou? Ou você não gostou?